aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Começando mais um Balanço Celeste nessa terça-feira. Terça-feira de acordão entre o STJD e o Cruzeiro. Terça-feira de reapresentação na toca e jogadores treinando pesado, mirando o confronto contra o Ceará. Tudo isso você acompanha a partir de agora comigo, Henrique Nezer, sob o comando de Supermercados BH, maior com você e todos os nossos parceiros no Rodapé Dinâmico. Até que enfim chegou o dia do julgamento. Hoje foi o dia D, né? A gente que levantou aí um pouco apreensivo, imaginando, poxa, ficar sem o Caio Jorge aí durante 6 jogos, ficar sem o Romero nessa reta final, vai ser complicado. Mas isso mostrou, meus amigos, que o departamento jurídico do Cruzeiro não tá pra brincadeira, não. O julgamento que aconteceu agora há pouco, né, absolveu o Fabrício Bruno, tá livre, não tem nada. E aí a gente foi apurar, né, e saber que todo jogador, quando é expulso, independente da intensidade da falta ou não, o jogador foi expulso, o caso vai lá para o STJD para ser julgado. Então, assim, é um protocolo, toda expulsão tem que ir para lá. Então, Fabrício Bruno foi absolvido, não vai pegar gancho nenhum, ele que já cumpriu, né, a suspensão ali depois do cartão vermelho, tá tudo ok. Já no caso Caio Jorge e Romero, é que a situação ali complicava um pouco, né? O Caio Jorge ter feito aquele gesto e depois também apertou ali a mão do jogador do Atlético, e o Romero, né, por teoricamente ter feito o mesmo gesto do Caio Jorge. Mas é aí que entra, né, o departamento jurídico do Cruzeiro, que propôs o quê? Se embasou, né, na lei, óbvio, tudo dentro da lei, e sugeriu, né, fez um acordo ali com o STJD, onde os jogadores que poderiam, né, ter que pagar uma multa de 100 mil e também pegar um gancho de 6 jogos, que essa pena fosse trocada, fosse transferida por uma pena alternativa. Então, como estava tudo dentro da lei, chegaram-se ali a um acordo e os dois jogadores, né, não vão pegar mais esse gancho e nem ter que pagar essa multa. A punição alternativa ainda não foi divulgada pelo STJD até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Então nós podemos comemorar aí que vamos ter Caio Jorge até o final da temporada, assim como o Romero, e o Fabrício Bruno tá livre, né? Conforme eu mencionei aqui, o nome dele só estava lá no STJD porque é um procedimento de praxe. Foi expulso, o nome vai para lá. Agora sim, temos que dar parabéns aí para esse conselho, né? Para esse departamento jurídico do Cruzeiro, que soube ali trabalhar, né, na surdina, teve um prazo para poder trabalhar e apresentar essa defesa. Eu particularmente imaginei que o Romero, né, poderia ali pagar uma multa, o Fabrício Bruno já sabia que não ia dar nada mesmo, agora o Caio Jorge eu imaginei pelo menos 3 jogos aí de suspensão. É o pensamento que eu tinha levantado hoje, preocupado com isso. Mas isso mostra, né, que os advogados do Cruzeiro fizeram um ótimo trabalho e conseguiram reverter essa pena. Então, ou seja, não vai cumprir mais punição nenhuma, vai ter que cumprir uma pena alternativa aí, que a gente vai ficar sabendo, né, ao decorrer da semana, se bobear, depois que eu terminar esse vídeo, já está até publicado. Mas agora, meu amigo, é só comemorar. E falando em comemorar, Cruzeiro, né, que depois que amassou o Corinthians aqui dentro do Mineirão, se prepara aí para fazer os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. E a pergunta que foi feita pelo Leonardo Jardim era, será que você vai rodar o elenco aí nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro? E ele disse que há uma possibilidade sim. E muito disso se deve, né, pelo próprio Lucas Romero, que tomou o 3º cartão amarelo, está suspenso do jogo contra o Ceará, e aí provavelmente ele pode entrar aí com o Wallace, o Eduardo, que, né, tá voltando aí, sentiu, né, teve aquele desgaste na coxa, tem o próprio Japa. Então, assim, alternativas para poder rodar o elenco, o Cruzeiro vai ter daqui para frente, porque ele já deixou claro que pretende continuar com os jogadores titulares, né, para não perder o ritmo, mas também dar mais minutagem para os jogadores que precisam, que é o caso do Sinisterra, que entrou muito bem, fiz até um vídeo ontem falando do tapinha que ele deu por cima, ou não é verdade? A gente precisa aí, né, do próprio Gabigol também, ter mais minutagem jogando. Então, os últimos 3 jogos estão para isso, para o time que está treinando, oportunidade aí para o Fagner, que está voltando de lesão. Pode ser que o Fagner seja relacionado para o jogo contra o Ceará. O Fagner, que é um jogador importante, teve toda uma discussão aí, né, em cima do Fagner. Poxa, vai renovar, não vai? O presidente do Corinthians já disse que pretende utilizar ele no ano que vem, mas aqui ele mesmo já disse
que está muito afim de continuar no Cruzeiro, que a família dele está feliz em Minas Gerais. E sim, o Fagner para a Libertadores do ano que vem, você sabe tão bem quanto eu que ele é muito importante. Em jogo cascudo ali, a gente poder contar com o Fagner, com a segurança que ele passa no sistema defensivo, meu amigo, é espetacular. Por mais que nós temos o Cauã Moraes aí, né, pedindo passar, é jovem, menino que estreou muito bem, não é à toa que o pessoal do Atlético Paranaense ficou invocado com o Cruzeiro. Nós temos o William, que andou falhando em alguns jogos, mas também, né, é do clube, tem contrato com o Cruzeiro, a gente torcer para ele, né, errar cada vez menos e ajudar mais o Cruzeiro. E falando, né, em jogadores jovens que estão aí voltando para o Cruzeiro está com uma lista de 7 jogadores que vão retornar agora, né, agora no final do ano, ou seja, vai acabando a temporada, os jogadores precisam voltar para o Cruzeiro porque tem contrato com o Cruzeiro, que é no caso aqui, ó, do próprio Ian Lucas. Ian Lucas, que estava na Ferroviária, caiu, o time da Ferroviária caiu para a Série C, ele tem contrato com o Cruzeiro até julho de 2027, então retorna agora no final do ano. O Joseph, que foi emprestado para o América, também retorna agora no final do ano, tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2026. O Teves, que também está no Atlético Paranaense, tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2026. O João Pedro, né, que teve aí uma oportunidade boa no Cruzeiro, fez aquele golaço no Clássico, foi emprestado para Tombense, agora está emprestado para o Volta Redonda, né, e volta para o Cruzeiro agora no final do ano também, porque tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2026. Assim como o Rodriguinho, que a gente queria que o Rodriguinho tivesse mais oportunidades, que o Rodriguinho tivesse mais minutagem. Foi claro, né, que perdeu espaço ali no elenco do Léo Jardim, foi emprestado para o Ceará, fez apenas 4 jogos, desde que ele foi emprestado para o Ceará, fez apenas 4 jogos, mas retorna para o Cruzeiro agora no final do ano também, porque ele tem contrato até o final de 2027, assim como o Vitinho que foi emprestado para o Goiás, fez ali, né, atuou algumas partidas pelo Goiás, depois foi transferido para o Náutico. O Náutico até demonstrou um certo interesse em manter o Vitinho, em continuar com o Vitinho, mas proposta na mesa do Cruzeiro até o momento não chegou. O Vitinho também tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2027. E por fim o Arthur, né? O Arthur Viana, que está no Japão. Ele, no caso dele, é o seguinte, foi emprestado para o Japão. Caso o time japonês queira contar com o Arthur aí, depois que acabar o contrato de empréstimo agora no final do ano, vai ter que desembolsar em torno de 5 milhões de reais para continuar com o jogador do Cruzeiro. Mas eu já pergunto para você, desses 7 nomes que eu coloquei aqui, algum desses nomes você acha que encaixaria, né, para disputar Libertadores ano que vem, Campeonato Brasileiro? Algum desses jogadores tem o perfil ali de continuar jogando com o Leonardo Jardim? Bom, eu já falei isso em outros vídeos e vou voltar a repetir. Eu queria muito que o João Pedro tivesse mais uma oportunidade. Ah, mas o João Pedro, esquece João Pedro. Gente, é o seguinte, entrou, teve, né, a oportunidade dele, fez o golaço lá contra o Atlético, depois se envolveu naquele vídeo junto com o Fernando, aí sofreu a punição, foi emprestado para Tombense, fez gol decisivo na Tombense, tá no Volta Redonda e é um jogador jovem, 20 e poucos anos. Então, de repente, né, com o Leonardo Jardim, se o Léo Jardim conseguiu extrair o melhor de cada jogador desse elenco, por que não conseguir extrair também o melhor do jogador aí do João Pedro? Assim como o Joseph, que está no América também, né? Então, se eu pudesse, né, optar em alguma coisa, de repente até para compor elenco, eu colocaria esses 2 jogadores. Lembrando, né, que o Cruzeiro aí está forte no setor ofensivo, tá chegando aí nos próximos dias o Vídeo Real, o Milionários, né, que rescindiu o contrato com ele, né, não rescindiu, né, decidiu liberar o jogador, que tinha contrato até o final do mês de novembro agora, preferiu liberar o jogador para evitar desgaste, estava tendo litígio lá, né, não queria se reapresentar ao Milionários, então o Milionários achou por fim, nas 2 partes ali, liberar logo o jogador, que é jogador do Cruzeiro, né, há toda uma expectativa que ele desembarque em Belo Horizonte amanhã mesmo, na quarta-feira, mas assim, certo mesmo é que dia 1º de dezembro ele já é jogador do Cruzeiro, veste a camisa do Cruzeiro e vai ajudar demais a gente nessa Libertadores da América. E aí, meu amigo, se você chegou até aqui e não segue o canal, segue aí agora. Curta também, porque aí você mostra, né, pro algoritmo aí que o canal é legal, vai indicar para mais cruzeirenses. Se você chegou até aqui, então curta e compartilha para você ficar por dentro de tudo que rola com a Raposa. E se você chegou aqui no final comigo, escreve: eu cheguei no final com você. E vamos que vamos, até a próxima.